Alego Mulher de agora é com Thaís Sampaio, ela que é geriatra e veio falar um pouco aqui com a gente a respeito do processo de envelhecimento natural a todos nós. Olá, Thaís. Oi, Fernanda. Queria agradecer ao convite por estar aqui com vocês hoje. Muito bom tê-la aqui conosco. Aqui hoje no Alego Mulher a gente vai tratar sobre esse assunto para falar a respeito dessa visão da geriatria quanto à valorização, quanto à normalização do que é envelhecer. Como é que a gente pode aqui explicar, primeiramente, a gente dando uma definição desse envelhecimento? Então, o envelhecimento é um caminho que todos nós vamos percorrer, né? É inevitável. E a gente tem que começar a olhar o envelhecimento como uma forma natural da vida, né? De uma forma mais leve, de uma forma tranquila. E fazer de tudo para chegar aos 80, aos 90 anos de uma forma boa, né? Mantendo a qualidade de vida, a independência. E isso hoje é possível, né? Como é que a gente poderia aqui, com essa definição de envelhecimento, tratar como é que a geriatria busca, através desse contato com a mulher, que aqui é especificamente a respeito da saúde da mulher, como é esse contato com a mulher, trazendo a ela essa normalização do envelhecimento natural? A geriatria, ela tem um olhar muito individualizado e eu acho que essa é a grande diferença da nossa especialidade. Então, assim, o acompanhamento contínuo com o médico é de extrema importância, né? No caso da mulher, principalmente para a gente tentar prevenir algumas doenças que no futuro podem trazer muitas complicações, né? Então, a mulher, ela precisa, desde o início, acompanhamento com o ginecologista e depois dos 60 é indicado sim o acompanhamento conjunto com o geriatra, visando ter esse envelhecimento mais ativo, né, mantendo a autonomia, a independência, a qualidade de vida, a sua capacidade de fazer as coisas que ela fazia antes, né, a sua capacidade cognitiva. Então, acho que essa é a importância de um médico que tem esse olhar mais delicado. Aumentou, né, a expectativa de vida. A cada ano são divulgados novos dados e essa preocupação em envelhecer mais tranquilamente, com qualidade de vida, tem chegado ao consultório? Com certeza. É a grande procura, principalmente nessa faixa etária dos 50, 60 anos. Eles chegam e perguntam: o que eu posso fazer para envelhecer bem? Né? E eu gosto de falar o seguinte, que não tem fórmula mágica, né? Porque eles querem a resposta: toma essa vitamina, né? Faça isso, faça aquilo. E não tem segredo, né? É atividade física regular, né? Que traz inúmeros benefícios. Alimentação saudável, né? Então, o que a gente pode colocar de alimentação saudável aí, só para fixar um pouco mais para quem está nos assistindo? Então, uma alimentação saudável, assim, de forma geral, é uma alimentação sem exageros, né? Então, sem exagero em bebida alcoólica, cessar o tabagismo se for fumante, você descascar mais do que desembrulhar, né? Muito tem se falado. Justamente, uma alimentação mais natural, com menos industrializados, né? Menos alimentos condimentados, menos gordura, o equilíbrio no açúcar, que a mulher tem uma tendência maior a gostar do doce, né? Então, nesse sentido. Mas é uma tendência orgânica? É de uma questão de mulher? Hormonal, né? Não sei. É que a gente gosta mesmo um pouco mais de doce. Muito mais que os homens. Eu gostaria também de frisar que dados divulgados em julho pelo IBGE mostram que em 2021 o Brasil passou a ter mais de 10% de sua população formada por idosos, chamados idosos acima de 65 anos, que também se fala no Estatuto do Idoso, né, que é acima de 60. Na verdade, hoje, uma mulher de 60 que se propõe a ter essas atividades físicas, uma atividade melhor em termos de prática até de esporte, que a gente conhece muitas mulheres já com 50 anos ou mais, que trabalham essas atividades um pouco melhor, até as cognitivas também. É uma questão de buscar mesmo essa melhora a cada dia, doutora? Isso mesmo, assim, com o aumento da expectativa de vida, criou mais consciência
né, para ter um envelhecimento melhor, né? Então elas buscam sim mulheres mesmo antes dos 60, né, a manter uma vida ativa, praticando atividade física, mantendo o seu trabalho, né, atuando na sua profissão e não necessariamente aposentando no período que rege, né, a lei. Então elas sempre tentam prolongar isso porque elas gostam dessa vida ativa. Elas tentam se manter dessa forma por mais tempo e isso é ótimo. E prolongar essas atividades de profissionais e também fazendo essas atividades físicas, isso auxilia demais, então, nessa longevidade que tanto se fala. Com certeza, com certeza. Quanto mais você manter a sua mente ativa, né, você tem uma preservação aí da sua reserva cognitiva que ajuda muito. Né, porque, assim, o principal fator de risco para perda de memória hoje, falando assim em doença de Alzheimer, que é a mais comum, é o envelhecimento. Então, se você se manter ativo por mais tempo, você já está prevenindo. Né? Doutora, e no seu consultório, você encontra mesmo mais mulheres que procuram essa área da geriatria? Sim, as mulheres são mais cuidadosas, né? Elas se preocupam mais com a saúde. Então, isso é uma vantagem. E a gente né? poderia falar aí numa faixa etária que já procura a geriatria, já buscando antecipar-se nesse envelhecimento, que é esse processo natural? Com certeza, a faixa etária aí dos 40, 50, 60 anos, eles sempre vão pensando nisso, em envelhecer bem. Qual que é a preocupação principal da mulher que chega buscando uma consulta com a senhora? Elas procuram pelo medo de ter Alzheimer, por questões diversas, ou porque tem história familiar, tem história familiar positiva, ou porque tem uma amiga próxima que está desenvolvendo a doença. Outras procuram no intuito de se manter ativa por mais tempo, né? Prevenção de doenças crônicas degenerativas como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares em geral. Então é bem diversificado. Dessa forma geral que tem repassado aqui, que a senhora está repassando aqui para a gente, como é que a gente poderia estabelecer aí a questão da mulher se preocupar aos 40 anos, já chegando já numa década que já a proximidade da menopausa também tem uma preocupação que busca isso também, né? Da mulher. Com certeza, é um marco muito importante na vida da mulher, né, a menopausa. E elas associam isso a uma desvantagem. Realmente o organismo muda, né? Mas não significa que não seja possível você se manter bem, mesmo após a menopausa, né? Então elas têm que buscar o que a gente tem ali acessível, né? Que é manter atividade física, a alimentação saudável. Parece repetitivo, mas assim, não tem outra forma. E como você mesma disse agora há pouco, não tem uma fórmula fixa do que você tem que fazer. Isso, justamente. Né, de vitaminas e afins. É um processo que você tem que saber lidar, correto? Isso, com certeza. E a população, em geral, tem que parar de ver o envelhecimento de forma ruim, né? Como se todo idoso fosse incapaz, frágil, dependente, né? Então, isso, claro, né, que existem casos que, infelizmente, os idosos são dessa forma, mas não precisa ser, né? Se você começar a atuar desde agora, isso é possível. E como é que a senhora trata isso no consultório com o seu paciente, com relação tem essa questão também da saúde mental da pessoa que vai envelhecendo, ela já chega lá com uma problemática, queixa. Uma queixa. Isso também é tratável ali na geriatria, a ideia do estou envelhecendo e agora? Com certeza. Eles se preocupam muito, né, com esquecimentos, perda de memória. E existem esquecimentos que são esperados para a idade, existem esquecimentos que não são. Então, aí entra a função do geriatra, a gente diferenciar o que a gente acha que é normal e o que não é, e começar a tratar desde o início. Né? Isso vem de acordo com esse contato, né, com o geriatra. Isso. Porque às vezes a pessoa sente um mal X, ela não consegue identificar.
Muito se fala que o geriatra seria aquele que identifica esse andar da pessoa, né? Esse caminhar do envelhecimento. Então, essas são as questões identificáveis mesmo numa consulta. A gente tem um olhar muito mais delicado, né, para esses detalhes do envelhecimento. Coisas que muitos julgam como normal do idoso, não é normal. E não precisa ser assim. Não é normal o idoso ter dor, né? Não é normal o idoso não dormir, acordar de madrugada. Não é normal o idoso desequilibrar e cair. Então, tem essa cultura, né? E isso que o geriatra tenta quebrar, né? Corrigir. Essa questão de retirar a fragilidade do ser idoso, porque ele é um adulto que está envelhecendo, né? Como é que a geriatria trabalha essa retirada do pensamento dos próprios pacientes que chegam, das mulheres que chegam com essa ideia, estou envelhecendo? Como é que consegue lidar ali? Tem um outro encaminhamento para alguma outra especialidade? Isso depende, assim, da causa que a gente identifica, né? Hoje, o foco maior é na questão da saúde óssea, saúde muscular. Então, para a gente ter um envelhecimento ativo, a gente precisa ter músculo bom, osso forte, e isso a gente consegue com atividade física. Não tem outra forma. Então, a fragilidade, ela está muito associada à sarcopenia, que é a perda de massa e força muscular. Isso tanto em mulheres quanto em homens. Então, assim, quando a gente identifica isso, existem medidas, parâmetros que a gente segue para identificar e começar o tratamento. Agora, quando tem algum problema osteoarticular, algum problema hormonal, e aí a gente precisa sim da ajuda do especialista, como ortopedista, endocrinologista, ou algum problema cardiovascular, que ela já teve algum evento prévio, o cardiologista é essencial também. Então, isso é de acordo com a demanda, sabe? Mas o acompanhamento conjunto entre as especialidades é ótimo. E vocês conseguem fazer, então, esse encaminhamento, porque às vezes o paciente chega com uma ideia X de que tudo vai ser tratado diretamente com a geriatra. Mas não, tem essa possibilidade, não, vou encaminhar, vou fazer esse raio-x, né, da pessoa exatamente, e ali encaminhar para uma especialidade. Com certeza, alguns problemas precisa do outro especialista, né? Então, nós avaliamos o idoso como um todo, em todos os seus parâmetros ali do envelhecimento, mas as outras especialidades, quando bem indicadas, são ótimas. A gente tem bons resultados. O nosso programa já está encaminhando para o fim. Eu gostaria das suas considerações com relação aos desafios atuais da mulher nesse processo de envelhecimento. De uma forma geral, como é que a senhora vê esse desafio do ser mulher neste processo de encarar esse envelhecimento de uma forma tranquila, de uma forma normalizada? Então, a mulher hoje, ela tem muito mais liberdade e autonomia do que antigamente. Então, ela é dona da própria vida, ela tem que se manter ativa, praticar exercício físico, se cuidar em todos os sentidos, tanto do ponto de vista físico, mental, estético, para manter uma autoestima boa e dessa forma ela envelhece bem. Então, sempre se preocupando como ela quer envelhecer, como ela quer chegar aos 80, aos 90 anos, pensando sempre em qualidade de vida. Que recadinho a gente poderia dar ali para aquela mulher que está até com vergonha de ir à geriatra? Não precisa ter vergonha de ir à geriatra, né, doutora? A gente fez geriatria para ajudar, né? Então, pode ir sim na consulta, né? A gente tenta ali destrinchar tudo, ver qual que é o maior problema e aos poucos a gente vai contornando todas as situações. Buscar um geriatra para acompanhar esse processo de envelhecimento é super normal,
é tranquilo e te auxilia, não é? Justamente. No dia a dia ali. Não né? significa que você está envelhecendo de uma forma ruim, ir ao geriatra. Sim, pode ser antecipado. Não precisa aguardar muito tempo para ir. Não precisa aguardar os 80, pode ir antes. Pode ir antes. Com certeza. Eu gostaria aqui de agradecer a geriatra, a doutora Thaís Sampaio, ela que hoje falou com a gente a respeito do processo de envelhecimento. Eu gostaria de agradecer muito, muito a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Nos esclareceu bastante a respeito dessa normalização do envelhecer. Eu que agradeço, Fernanda, e estou à disposição. Muitíssimo obrigada. E o Alego Mulher de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.